Olá! Seja bem-vindo a esta aula que tratará de logaritmos. Logaritmos é o expoente que uma dada base deve ter para produzir certa potência. Logaritmo é um estudo da matemática que depende maciçamente do conhecimento sobre potenciação e suas propriedades. Para isso, para conseguirmos encontrar o valor numérico de logaritmo, é preciso desenvolver uma potência, transformá-la em um logaritmo. Portanto, para estudarmos logaritmos, precisamos rever o conhecimento de potenciação e suas propriedades, pois utilizaremos bastante essas informações. Então, para começarmos, vamos lembrar que a potenciação se dá elevando a um expoente uma determinada base, ou seja, teremos um elemento que chamamos de base, elevada por outro elemento que chamamos de expoente. A base deve ser multiplicada por ela mesma quantas vezes o expoente determinar, e esse processo resulta em uma potenciação. Vamos ver um exemplo disso para ficar mais claro. A elevado a n é igual a vezes A vezes A vezes A, n vezes. Um exemplo numérico. 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Normalmente, quando esse expoente for 2, nos referimos a ele como quadrado. Mais um exemplo. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. Normalmente, quando o expoente é 3, nos referimos a ele como cubo. A potenciação tem algumas propriedades que são bem importantes e utilizadas em logaritmos, além de outros conteúdos da matemática. Precisamos revisá-las também. Trata-se de 5 propriedades. As duas primeiras são as seguintes. Quando temos uma multiplicação entre bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. E a segunda propriedade diz, quando temos uma divisão entre bases iguais, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Vamos ver essa propriedade e exemplos numéricos delas. A primeira propriedade. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a elevado a m mais n. Um exemplo numérico. 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1 é igual a 5 elevado a 3. Perceba que essa propriedade só se aplica quando as bases forem iguais. Mais um exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a 3 mais menos 2. Como mais com menos dá menos, temos 2 elevado a 1. A segunda propriedade, A elevado a m dividido por A elevado a n é igual a elevado a m menos n. Um exemplo numérico, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado ao cubo é igual a 3 elevado a 4 menos 3, que é igual a 3 elevado a 1. Mais um exemplo, 7 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado a 5 é igual a 7 elevado a 2 menos 5, que é igual a 7 elevado a menos 3. Vamos ver as outras 3 propriedades.
A terceira propriedade diz que se tivermos uma fração, ou seja, uma divisão entre parênteses e um expoente fora deles, cada elemento envolvido na fração estará elevado a esse mesmo expoente. A quarta propriedade diz que, se tivermos uma multiplicação entre parênteses com o expoente fora do parênteses, cada elemento envolvido na multiplicação estará elevado ao expoente. E a quinta propriedade diz que, se tivermos uma base elevada a um expoente entre parênteses e fora do parênteses um outro expoente, ou seja, um expoente de um expoente, repetimos a base e multiplicamos os dois expoentes. Vamos ver essa propriedade e exemplos numéricos delas. Terceira propriedade. A sobre B, entre parênteses, elevado a m, é igual a A elevado a m sobre B elevado a m. Exemplo numérico. 5 sobre 2, entre parênteses, elevado a 3, é igual a 5 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Quarta propriedade. A vezes B, entre parênteses, elevado a m, é igual a A elevado a m vezes B elevado a m. Exemplo numérico. 3 vezes 2, entre parênteses, elevado a 3, é igual a 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Quinta propriedade. A elevado a m, entre parênteses, elevado a n, é igual a A elevado a m vezes n. Exemplo numérico. 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo, é igual a 3 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 3 elevado a 6. E ainda sobre potenciação, não podemos esquecer que um expoente negativo representa sempre uma fração. Para resolvermos um expoente negativo, invertemos a base e lembrando sempre que se não tivermos denominador, este é igual a 1, elevamos o mesmo expoente, mas dessa vez positivo. Vamos relembrar como. A elevado a menos m é igual a 1 sobre A, entre parênteses, elevado a m, igual a 1 elevado a m sobre A elevado a m. Exemplos numéricos. 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 5, entre parênteses, elevado a 2, igual a 1 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 25, visto que 1 ao quadrado é igual a 1 e 5 ao quadrado é igual a 25. 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2, entre parênteses, elevado a 3, que é igual a 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3, igual a 1 sobre 8. Não esqueça que sempre utilizaremos o jogo de sinal e que se tivermos uma base negativa entre parênteses e um expoente par fora dos parênteses, o resultado será sempre positivo. Se tivermos uma base negativa entre parênteses e o expoente ímpar fora dos parênteses, o resultado será sempre negativo. Essa informação é bem importante. Agora vamos ver a definição do logaritmo. Ela nos diz que, dado dois números reais positivos, A e B, onde A é diferente de 1 e é maior que 1 e B maior que 0, existe somente um número real x, tal que elevado a x é igual a b, ou seja, logaritmo de b na base A é igual a x. Acompanhe. Logaritmo que é representado por log de b na base A igual a x, ou seja,
a elevado a x igual a b, aonde a é a base do logaritmo, b é o logaritmando e x é o logaritmo. Exemplos numéricos. Logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2, pois 2 elevado a 2 é igual a 4. Logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3, pois 3 elevado a 3 é igual a 27. Logaritmo de 144 na base 12 é igual a 2, pois 12 elevado a 2 é igual a 144. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Logaritmo de 1 sobre 27 na base 3 é igual a menos 3, pois 3 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 27. A partir da definição de logaritmos, temos algumas consequências dessa definição, além das propriedades que veremos na próxima aula. Vamos estudar uma por uma essas consequências. A primeira consequência diz que logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. A segunda consequência diz que, se tivermos a base igual ao logaritmando, qualquer que seja esse logaritmando, o logaritmo é igual a 1. Vamos ver essas duas consequências. Primeira consequência. Logaritmo de 1 na base a é igual a zero, pois logaritmo de 1 na base a é igual a x. Logo, a elevado a x é igual a 1. Como qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1, temos x igual a zero. Exemplo numérico. Logaritmo de 1 na base 5 é igual a x, pois 5 elevado a x é igual a 1. Logo, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a zero. Portanto, x é igual a zero. Segunda consequência. Logaritmo de a na base a é igual a 1. Logaritmo de a na base a é igual a x. Logo, a elevado a x é igual a a. Portanto, x é igual a 1. Exemplo numérico. Logaritmo de 5 na base 5 é igual a x. 5 elevado a x é igual a 5. Logo, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 1. Portanto, x é igual a 1. A terceira consequência nos diz que logaritmo de a elevado ao expoente m com base a é igual ao próprio expoente m. Perceba que essa consequência só acontece quando o logaritmo e a base são iguais. A quarta consequência diz que, se dois logaritmos em uma mesma base são iguais, então os logaritmandos também são iguais. E, finalmente, a quinta consequência diz que a elevado ao expoente logaritmo de b na base a é igual a b. Nessa consequência, as bases devem ser iguais, a base da potência e a base do logaritmo. Veja essas consequências no slide para ficar mais claro. Terceira consequência. Logaritmo de a elevado a m na base a é igual a m. Aplicando a definição de logaritmo, temos logaritmo de a elevado a m na base a é igual a x. Logo, a elevado a x é igual a elevado a m. Portanto, x é igual a m. Exemplo numérico. Logaritmo de 7 elevado a 8 na base 7 é igual a x. 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 8. Assim, x é igual a 8.
Quarta consequência. Logaritmo de b na base A igual a logaritmo de c na base A. Logaritmo de b na base A igual a x, logo a elevado a x igual a b e logaritmo de c na base A igual a x. Então, a elevado a x é igual a c. Portanto, b é igual a c. Exemplo numérico. Logaritmo de 10 na base 2 igual a logaritmo de x na base 2. Então, x é igual a 10. Quinta consequência. A elevado a logaritmo de b na base A igual a b. Como a base da potência é igual à base do logaritmo, o valor do logaritmo é b. X igual a b. Exemplo numérico. 5 elevado a logaritmo de 6 na base 5 é igual a x. Portanto, x é igual a 6, visto que a base da potência, 5 no caso, é igual à base do logaritmo do expoente. Nesta aula, revisamos potenciação, as propriedades da potência e estudamos a definição de logaritmos, as consequências dessa definição. Na próxima aula, daremos continuidade ao assunto logaritmos, portanto, utilizaremos todos esses conceitos. Caso queira pesquisar sobre o assunto, um bom autor é o Antônio dos Santos Machado, com a coleção Matemática, Temas e Metas. Até o próximo encontro.